Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê. Na videoaula de hoje eu vou ensinar uma peça super fácil, super econômica que você vai adorar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. E agora vamos conferir a lista de materiais. Para fazer a peça, você vai precisar de um novelo do fio Barroco Multicolor Premium 200 gramas, na cor 9642, um novelo do fio Barroco Max Color 200 gramas, na cor 7684, agulha para crochê número 5 mm e tesoura. A peça desta receita mede 14 por 26 cm de diâmetro. Você pode tecer a peça com outros fios, como o Apollo 6 e o Barroco Natural 6 ou 8. Siga as orientações da videoaula. Nós vamos iniciar o cachepô pela base. E a base ela vai ser tecida em carreira circular e em espiral, muito semelhante à técnica do amigurumi. E para a base, nós vamos tecer múltiplos de 7. Vamos fazer aí cerca de 15 carreiras. Lembrando que, quanto menos carreiras você tecer, menor vai ficar a base do seu cachepô. E quanto mais carreiras você tecer, maior vai ficar a base do seu cachepô. Para iniciar, nós vamos fazer o anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos tecer 7 pontos baixos. Para iniciar o primeiro ponto baixo, eu faço apenas 2 correntinhas. E agora, ao longo do anel mágico, eu vou tecer mais 6 pontos. Então, ao todo, nós teremos aqui 7 pontos baixos. Finalizados os 7 pontos baixos, eu puxo o fiozinho ajustando o anel mágico e marco aqui o último pontinho dessa carreira. Então, é o ponto 7. Pronto. Marquei o último pontinho, você pode também marcar o primeiro, tanto faz, mas você vai marcar ou o primeiro ou o último ao longo de todas as carreiras. O que não pode acontecer é você marcar o último ponto nesta carreira e o primeiro na carreira seguinte, porque aí você vai acabar se desencontrando ao longo das carreiras. Bom, agora eu vou inserir pegando aqui na segunda correntinha que eu fiz lá no início para começar o ponto baixo, e aqui dentro eu vou fazer 2 pontos, 1 e 2. Para o ponto seguinte, eu também faço 2 pontinhos, então 1 e 2. Para o próximo ponto, 2 pontinhos, 1 e 2. E aqui nós vamos ter o total de 14 pontos para a segunda carreira. Nós vamos tecer 2 pontinhos para cada ponto, inclusive para o último ponto que tem o marcador alfinete. Para fazer o ponto 13 e o 14, eu removo o marcador e faço aqui o 13 e o 14. Venho com o meu marcador alfinete e marco o último pontinho, que é o ponto 14. Bom, caso você seja iniciante, é importante fazer as anotações em um papel para que você possa conferir o seu trabalho com base nas informações que você vai anotar agora. Então, para a primeira carreira, nós tecemos 7 pontos baixos, que seriam 3, 4, 5, 6, 7 risquinhos como esse, certo? Cada risquinho desse a gente conta como um ponto. Para a segunda carreira, nós tecemos 14 pontos baixos. E nós tecemos 2 pontinhos para cada ponto. Então, eu vou fazer como se fosse aqui um Vzinho. Então, aqui nós temos 2 pontinhos para cada ponto. Para a terceira carreira, nós vamos tecer 21 pontos. E observem que a cada carreira nós aumentamos 7 pontos. Nós estamos trabalhando com múltiplos de 7. Então, para obter 21 pontos, eu vou alternar. Eu faço um ponto sozinho dentro de um ponto e depois 2 juntos. Um ponto sozinho dentro de um ponto e depois 2 juntos, até dar 21. Então, vamos fazer aqui a terceira carreira. Eu vou inserir dentro do pontinho seguinte e faço apenas um ponto baixo. Vejam só, fiz apenas um ponto baixo. No ponto seguinte, eu vou fazer 2 pontos, 1 e 2, que nós temos aqui 2 pontos. No próximo ponto, nós vamos fazer apenas um pontinho, e no ponto seguinte 2. Então, nós vamos alternar 1 e 2, 1 e 2, até chegar aonde nós temos a marcação do alfinete. Bom, então nós vamos fazer dessa forma e tem que fechar 21.
Caso não feche os 21 pontos, tem alguma coisa errada nas carreiras anteriores. Bom, agora vamos para a quarta carreira e na quarta carreira nós vamos fazer 28 pontos baixos. Então vejam só o que eu vou fazer. Eu vou tecer aqui 2 pontinhos, um sozinho e depois 2 juntos. Então 2 pontinhos e depois 2 juntos. Vamos brincar que aqui nós temos os pontos solteiros e o casal. Então eu faço 2 solteiros e um casal, 2 solteiros e um casal. Bom, mas antes nós vamos finalizar então aqui a terceira carreira. Eu vou remover o alfinete e faço aqui o ponto 20 e o ponto 21. Agora eu encerrei a terceira carreira, passo aqui o marcador alfinete e nós vamos para a quarta carreira. 2 pontinhos sozinhos, né, solteiros e um casal. Vou começar tecendo os solteiros, então eu faço um pontinho solteiro, mais um pontinho solteiro, um para cada ponto de base. No ponto seguinte, eu faço um casal, 1 e 2, ou seja, 2 pontinhos dentro de um ponto. Novamente, um solteiro, no próximo, um solteiro, e no ponto seguinte, eu faço um casal, 1 e 2. Então, a sequência da quarta carreira é 1, 1, 2, 1, 1, 2, até completar 28 pontos. Finalizada a quarta carreira, vamos para a quinta carreira. E nós vamos ter aqui 35 pontos baixos. Eles serão tecidos seguindo quase o mesmo esquema, mas observem que o número de pontos solteiros ele vai aumentando a cada carreira. Então, se para a quarta carreira nós temos 2 pontinhos solteiros e um casado, nós vamos fazer aqui 3 pontinhos solteiros e depois um casal. 3 pontinhos solteiros e depois um casal. Que ao todo nós vamos ter então 35 pontos para a quinta carreira. Então, vamos lá. Aqui eu já finalizei a quarta carreira, transferi o marcador para o ponto 28 e aqui eu vou fazer então a quinta carreira. Um sozinho e um sozinho. Então, nós temos 3 pontinhos solteiros. No ponto seguinte, eu faço 2. 1 e 2. Novamente, um sozinho e um sozinho. 3 solteiros. E depois eu faço 2. 1 e 2. Bom, então, vou trabalhar dessa forma e aí eu vou ter o total de 35 pontos até chegar aqui no marcador alfinete. Bom, pessoal, aqui eu já finalizei então a quinta carreira e para a sexta carreira vou acrescentar mais 7 pontinhos, então nós vamos ter aí 42 pontos baixos e vamos aumentar o número de solteiros. Então, se na quinta carreira eu tinha 3 pontinhos sozinhos, eu vou ter agora 4 pontinhos sozinhos e um casal. 4 pontinhos sozinhos e um casal. Bom, nós vamos tecer seguindo esse padrão de pontos até a 15ª carreira. E ao chegar aqui, vocês vão observar o seguinte, que nós vamos ter de números de solteiros 13 pontos. E depois nós vamos ter aqui um casal. Então, nós vamos tecer 13 pontinhos sozinhos, 13 pontinhos solteiros e depois um casal. E ao todo nós vamos ter 105 pontos para a 15ª carreira. E aqui eu finalizei a 15ª carreira. Vejam só, para que vocês tenham ideia, nós temos aqui 23 centímetros de diâmetro de ponta a ponta. E é importante que você saiba que ao tecer múltiplos de 7, nós vamos ter esse formato aqui como se fosse um hexágono. A base não fica redonda. É depois na construção da estrutura das laterais que o nosso cachepô vai ficar arredondado. Bom, agora nós vamos tecer apenas um ponto baixo para cada ponto, mas não é por isso que nós vamos esquecer do marcador alfinete. Para cada último ponto de cada carreira, nós vamos sempre passar esse marcador para a gente ter a certeza aonde foi que a gente parou. Então, aqui eu marquei o último pontinho da 15ª carreira e agora, para iniciar a primeira carreira da lateral, eu vou tecer um ponto baixo para cada ponto, então 105 pontos, e sempre pegando aqui, ó, na argolinha de trás de cada ponto. Então, vou fazer um ponto baixo pegando na argolinha de trás de cada ponto.
Finalizei a primeira carreira pegando sempre na alcinha de trás de cada ponto baixo da carreira de base. Bom, aqui nós temos o último pontinho da carreira de base, eu tiro o marcador, faço o ponto baixo pegando na alcinha de trás, transfiro o marcador para o último ponto, para o ponto 105, e agora eu vou trabalhar o restante, todas as carreiras da lateral, pegando nas duas alcinhas de cada ponto de base. E aqui eu vou tecer um pontinho baixo para cada ponto. Bom, o número de carreiras que eu vou tecer vai depender muito da altura que eu desejo para o meu cachepô. Então, quanto mais carreiras eu tecer, maior vai ficar o cachepô na altura. Bom, pessoal, e aqui nós temos o cachepô quase finalizado. Já teci toda a lateral dele. Aqui eu tenho 105 pontos, 22 carreiras, que medem cerca aí de 14 centímetros. E aqui é importante você saber que eu gastei todo o fio de 200 gramas, tá? Então, a base e a lateral, com as medidas que eu passei para vocês, gasta aí um novelo de 200 gramas. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover meu marcador alfinete e vou finalizar com um ponto baixíssimo no próximo ponto. Pronto. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Para fazer a aba, eu escolhi trabalhar com um fio de cor lisa, ou seja, um fiozinho que não é mesclado. E para facilitar a combinação de cores, eu fiz o seguinte, eu peguei um fiozinho que eu tenho aqui em casa que é semelhante a uma dessas cores aqui do fio mesclado. Então, poderia ser o azul claro, o azul escuro, o vermelho ou o cru. Então, no caso, eu optei por pegar a cor mais clara para fazer a aba do cachepô. Para que a aba fique do lado direito e viradinha, é bem legal essa dica que eu vou passar aqui para vocês. Nós vamos inserir na alcinha de trás do ponto e vejam só que eu virei o meu trabalho. Então, a abertura do cachepô, ela fica para a minha direção, para essa direção aqui. E eu vou trabalhar, ao invés de ser dessa forma, desse sentido, eu viro e trabalho no sentido oposto. Então, eu vou inserir a agulha pegando aqui na alcinha de trás do ponto, passo o fiozinho, faço 2 nós bem firmes, 1 e 2, e vou tecer aqui o total de 105 pontos altos. Então, eu faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada, pego na alcinha de trás do próximo ponto e teço o ponto alto. Para finalizar a primeira carreira de ponto alto, eu insiro na terceira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Bom, agora nós vamos alternar para a segunda carreira ponto alto em relevo, ponto alto e ponto alto em relevo. Então, eu teço aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada e no ponto seguinte eu faço um ponto alto em relevo. Então, eu passo a agulha, empurro o pontinho de base para frente e faço aqui ponto alto em relevo. Dou a laçada, no ponto seguinte eu faço apenas um ponto alto. E no ponto ao lado eu faço ponto alto em relevo. Para finalizar a segunda carreira, eu insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Bom, agora nós vamos tecer a terceira carreira, que é igual à segunda. Aonde eu fiz ponto alto, eu mantenho ponto alto, e aonde eu fiz ponto alto em relevo, eu faço ponto alto em relevo. Quanto mais carreiras eu tecer, maior vai ficar a aba. E aí você vai definir quantas carreiras você deseja. Eu vou tecer aqui 3 correntinhas, porque eu finalizei o último pontinho pegando aqui nas 3 correntinhas de início. Dou a laçada e faço um ponto alto em relevo para o ponto alto em relevo de base. Dou a laçada e faço um ponto alto comum para o ponto alto comum de base. Então, eu vou alternando ponto alto em relevo e ponto alto normal. Lembrando que eu estou fazendo um ponto alto em relevo para o ponto alto em relevo e um ponto alto comum para o ponto alto comum de base. Para finalizar a terceira carreira de ponto alto, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas e volto a tecer um ponto alto em relevo para o ponto alto em relevo de base e um ponto alto normal para o ponto alto normal de base.
Bom, eu vou fazer essa última carreira de ponto alto e depois eu volto aqui para mostrar para vocês a forma de acabamento da aba. Para finalizar a quarta carreira, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo, faço aqui uma correntinha e eu vou tecer um ponto caranguejo para cada ponto de base. Eu vou disponibilizar aqui um card para você clicar e acessar outras formas de acabamento, outros pontinhos. Então eu insiro a agulha e faço aqui um pontinho caranguejo para cada ponto de base. E vejam só que o ponto caranguejo nada mais é que o ponto baixo tecendo de forma invertida, ou seja, em vez de eu tecer para frente, eu teço pegando no pontinho de trás. Para finalizar, eu insiro lá na primeira correntinha, faço o ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho, arremato e pronto, agora é só esconder esse fiozinho entre os pontos do lado avesso. E aqui nós temos o cachepô finalizado. Viu que fácil? Faça sua peça, publique em suas redes sociais marcando #Aprendiz de Crocheteiras. Para mais novidades no mundo feito à mão, acesse o meu Instagram. Um beijo e até a próxima!